Quando da abolição da escravatura, em 1888, os latifundiários e fazendeiros, evidentemente descontentes, patrocinaram o golpe da República, que veio praticamente um ano depois, 1889. Essa técnica foi usada e envolve a estética pela ética. Esteticamente, há uma aparência ética por conta de um discurso democrático. Mas a ética é apenas estética. O que estava em jogo eram outros interesses. Tanta verdade que, em sendo efetivada a República, um ano depois, antes mesmo da Constituição, veio o Código Penal, em 1890. A República em 1889, Código Penal em 1890. Os negros libertos não tiveram boa vida. No Código Penal, isso ficou estabelecido, mais uma vez, pela estética da ética. Naquele Código Penal, criminalizou-se a vadiagem, a capoeiragem, o ócio e a embriaguez. Enfim, os negros não tiveram tranquilidade. Eram constantemente abordados em via pública e não lhes restou outra alternativa senão buscar guarida em seus antigos proprietários e se submeterem a eles mediante parcos e ridículos pagamentos. Essa estética pela ética já aconteceu outras vezes. Em 1964, pela ética da democracia, a estética mostrou-se mais uma vez eficaz. Pelo combate ao comunismo, mais uma vez a estética pela ética funcionou. Porque, a bem da verdade, ninguém sabia o que é comunismo. Até hoje ninguém sabe exatamente o que é comunismo. Boa parte das pessoas se encarregam de repetir que o comunismo é isso e aquilo, como se o capitalismo fosse a grande salvação da humanidade. Economicamente falando, está demonstrado que o capitalismo provoca tragédias, miséria e sofreguidão humana. Pode não ser algo aparentemente tão deplorável, porque o discurso estético se encarrega de substituir a ética, conforme já ocorreu antes. A bem da verdade, o que ocorre na população brasileira é um extremado ódio em relação aos mais vulneráveis. Ocorreu isso na República, ocorreu isso em 64 e estamos verificando isso mais uma vez. Sobre a técnica da estética pela ética, estamos aí num movimento de combate à corrupção. Provavelmente também boa parte das pessoas não saibam o que é a corrupção e talvez não estejam nem um pouco preocupados com ela. Nunca houve tanta corrupção nesse país, tal qual verificamos agora, quando a presidência está envolvida com laranjas, com milícias e, pior do que isso, servindo de títere para o país central, para a potência central que tudo comanda e transforma a nossa terra, o nosso país, em uma nova colônia. Recentemente, o ministro do STF, Dias Toffoli, se reuniu com a presidência e com a presidência do Senado e com a presidência
da Câmara dos Deputados. O que se discutiu foi um pacto de governabilidade. Ora, o pacto de governabilidade, segundo o direito constitucional, está dentro da Constituição e há que se cumpri-lo. Não existe um pacto de governabilidade fora da Constituição, mesmo porque o presidente do STF, tal qual alguns juízes insistem em fazê-lo, não pode se envolver em forças-tarefas, que isso é uma força-tarefa. Um pacto de governabilidade fora da Constituição corresponde a uma força-tarefa ajustada extraconstitucionalmente. Pois bem, o que ocorreu é que 2 dias depois desta reunião, aproximadamente 2 dias depois, o julgamento pela descriminalização das drogas foi adiado. Poucas semanas depois veio a lei que fala da internação involuntária de usuários e dependentes de drogas. Isso sem se falar nas reuniões secretas que o ministro da Justiça vem fazendo com a indústria do tabaco. Ou seja, ninguém está ligando para a corrupção. O que as pessoas têm é grande ódio pela classe baixa. A corrupção é mais um fator de estética pela ética. E é exatamente em função disto, quando se vem à tona que houve uma prática, um esquema de corrupção para destruir o Partido dos Trabalhadores e aprisionar sua liderança em prol de forças reacionárias que queriam assumir o poder no país, tudo isso sabido, tudo isso verificado, nenhuma reação popular. Repito, as pessoas não estão preocupadas com corrupção. O juiz que ocupa a pasta do Ministério da Justiça não está preocupado com corrupção. Ele é que pode praticar corrupção quando bem entender. A preocupação é outra. A preocupação é perseguir a classe baixa e espoliá-la, tirar dela o máximo possível. Os escândalos dessa corrupção, dessa organização criminosa que se formou para se tomar o poder no país, não seguirão adiante. Porque, ao se buscar a linha desta apuração, e aí fazendo uso da teoria do domínio do fato, teoria que os perseguidores dos vulneráveis tanto gostam de usar, ao se usar essa teoria, nós acabaremos chegando em Washington. Washington determina, Washington coordena, e é a partir das ordens de lá que o Brasil deve se submeter. Se submeter tal qual uma nova colônia. Mas se é uma nova colônia, não importa. O que importa é que existe uma estética democrática de combate à corrupção. Se isso é verdade ou não, pouco importa.